Seja muito bem-vindo, senhor e senhora, a este espaço de verdade e de resgate da dignidade. Gostaria que o senhor ou a senhora fizesse uma breve pausa e refletisse. O que se passa no coração de um pai ou de uma mãe quando percebe que o filho que ele criou com tanto amor agora o enxerga apenas como um móvel antigo e empoeirado no canto da sala? É uma dor silenciosa que corrói por dentro. A sensação de tornar-se invisível dentro da própria casa que o senhor ou a senhora ajudou a erguer com o suor de décadas de trabalho. Hoje, iniciamos um processo de validação desses 40 anos de silêncio. Um tempo em que o seu sacrifício foi confundido com fraqueza por aqueles que, hoje, sentam-se à mesa posta que o senhor ou a senhora preparou com tanto esforço. Eles acreditam que o seu tempo já passou, que a sua voz não tem mais peso e que o seu papel agora é apenas o de um espectador passivo da própria vida. Mas o que eles ainda não compreenderam é que o silêncio do justo não é um sinal de rendição, muito menos de omissão diante dos abusos. A verdade oculta que repousa sob os seus cabelos brancos é que a paciência não é falta de coragem. É, na verdade, o tempo necessário para que a própria natureza da injustiça apodreça por conta própria sob o peso da ganância alheia. Enquanto eles planejam o seu descarte, o senhor ou a senhora observa, com a clareza de quem já viveu o suficiente para saber que a soberba é o primeiro passo para a ruína. Muitas vezes, a bondade extrema foi abusada por parentes que acreditam que a herança é um direito imediato, esquecendo que o patrimônio é, acima de tudo, o escudo da sua honra e a prova da sua resiliência. Este é o momento em que a fúria fria da justiça começa a se organizar, não através de gritos, mas através da autoridade inquestionável de quem detém a verdade e o poder real sobre o destino de quem hoje se mostra ingrato. Como um carvalho antigo que observa o vento tentar derrubá-lo, a justiça não tem pressa. Ela apenas espera o momento em que a árvore jovem e arrogante, sem raízes de honra, se quebre sob o peso da própria soberba. O carvalho não se move contra a tempestade. Ele permanece firme, pois sabe que sua estrutura é profunda e que o solo onde ele pisa lhe pertence por direito e por história. Assim é a trajetória que revelaremos hoje. A prova de que a experiência e a dignidade valem muito mais do que a prepotência momentânea de quem ainda não aprendeu o valor de um legado. Agora que o silêncio da injustiça foi quebrado, o senhor ou a senhora está pronto para assinar o documento que devolve o controle da sua vida para suas próprias mãos. Há uma dor profunda, senhor e senhora, em perceber que 40 anos de suor, de noites mal dormidas e de renúncias pessoais foram reduzidos, na visão de um herdeiro impaciente, a um simples quarto nos fundos. É como se cada tijolo que o senhor ou a senhora assentou com esforço tivesse sido esquecido por aqueles que hoje desfrutam da sombra, mas desprezam a raiz. Essa soberba, no entanto, é efêmera e frágil, pois se baseia na ilusão de que o tempo retirou sua autoridade, quando, na verdade, apenas refinou sua capacidade de observar o caráter daqueles que o cercam. Enquanto o filho ou o parente ingrato planeja o descarte em um asilo, acreditando que o senhor ou a senhora é um fardo, ocorre uma quebra de expectativa monumental. O senhor ou a senhora já possui, em silêncio, a chave da própria liberdade estratégica e o controle sobre o que eles tanto cobiçam. Neste momento, o silêncio deixa de ser um lamento de quem se sente injustiçado e se transforma em uma observação clínica do caráter vil que se revela diante dos seus olhos. O senhor ou a senhora passa a enxergar as intenções ocultas por trás dos sorrisos falsos e dos pedidos de dinheiro que nunca são retribuídos com respeito. É a constatação de que a autonomia nunca foi perdida, apenas estava guardada sob a camada de uma bondade que eles confundiram com senilidade. O sacrifício ignorado é como um alicerce invisível. Todos desfrutam do teto, mas esquecem que a estrutura pertence a quem a ergueu, e quem detém a estrutura detém o destino de quem nela habita. É comum que o senhor ou a senhora sinta um bloqueio moral, uma dúvida profunda que sussurra: será que eu mereço ser tratado com tanto desrespeito após tudo o que fiz? Ou é certo reagir contra o meu próprio sangue? Essa hesitação é alimentada por um ciclo onde o senhor ou a senhora cede a pedidos por culpa, mesmo quando o outro age como um agressor patrimonial que não demonstra o mínimo de gratidão. No entanto, a teoria da reciprocidade social nos ensina que o tecido familiar só se mantém firme quando há uma troca equilibrada de cuidado e respeito. Quando um lado apenas consome e o outro apenas se sacrifica,
A ordem moral é rompida e exige uma intervenção corretiva imediata para restaurar a dignidade. A revelação libertadora deste capítulo da sua vida é entender que ser bom não exige ser passivo ou conivente diante da humilhação total. O respeito não é um pedido, é um alicerce que eles esqueceram de construir. E agora a conta da ingratidão chegou para ser paga. O senhor ou a senhora não está agindo por vingança cega, mas sim restabelecendo a justiça prática contra quem abusou da sua generosidade. Um banquete onde o convidado tenta expulsar o anfitrião não termina com diálogo, mas com o fechamento das portas e a retomada das chaves por quem realmente é o dono da casa. O medo constante de perder a autonomia sobre a própria casa para parentes gananciosos é uma sombra que persegue muitos que dedicaram a vida a construir um patrimônio sólido. O senhor ou a senhora pode ter sentido o coração apertar ao ouvir conversas sussurradas sobre vender o imóvel ou dividir a herança enquanto ainda está presente e lúcido. No entanto, o método de blindagem que muitos ignoram é a força da escritura e das cláusulas de usufruto vitalício, que funcionam como a sentença final de quem detém o poder real sobre o solo que pisa. A mudança de percepção ocorre quando se compreende que a escritura não é apenas um papel burocrático, mas o escudo da sua dignidade que o vilão acreditou em sua arrogância, que não existia ou que poderia ser facilmente ignorado. A justiça é como uma escritura antiga. Ela pode estar guardada e coberta de pó no fundo de um cofre, mas sua tinta é indelével e sua autoridade sobre a propriedade é absoluta e inquestionável. Não há humilhação maior do que ser celebrado apenas para manter as aparências diante da sociedade, enquanto o desprezo é servido silenciosamente nos olhares e nos gestos dentro de casa. O aniversário, que deveria ser um momento de honra ao patriarca ou à matriarca, muitas vezes torna-se o palco onde o herdeiro ingrato exibe sua suposta vitória, tratando o senhor ou a senhora como um convidado de pedra em sua própria vida. A quebra de expectativa acontece justamente nesse cenário de festa, o momento em que o presente preparado para o vilão não é uma herança antecipada, mas a revelação de sua própria irrelevância jurídica perante os bens da família. A consequência é a desmontagem imediata da soberba diante de convidados que testemunham, não uma celebração vazia, mas a queda do arrogante que tentou usurpar um trono que não lhe pertence. O açúcar do bolo esconde o sabor amargo da verdade que está prestes a ser cortada em fatias, revelando que quem não plantou o respeito não tem direito à colheita do legado. O cansaço de ser tratado como alguém senil ou cujas decisões não têm mais peso na mesa da família é uma das dores mais profundas da terceira idade. É a sensação de que sua voz foi abafada pelo ruído da arrogância de quem se acha mais jovem e, por isso, mais capaz. Mas a troca de status é iminente. O senhor ou a senhora deixa de ser visto como um estorvo para si, tornar o único decisor do futuro financeiro daqueles que o humilharam. A validação da sua reação reside no prazer garantido de ver o arrogante, que antes falava alto, agora ser obrigado a implorar por perdão quando a fonte do dinheiro e do status simplesmente seca sob sua gestão firme. O leão que todos julgavam cansado ou distraído apenas esperava que as hienas se aproximassem demais do trono para revelar que sua autoridade nunca oscilou. A experiência, senhor e senhora, é um poder silencioso que, quando despertado, redefine todas as regras do jogo familiar. Muitas vezes, o senhor ou a senhora pode ter sentido um profundo desamparo, como se a maldade daqueles que o cercam fosse infinita e a justiça lenta demais para alcançar as feridas do seu coração. Essa sensação de impotência é o que o vilão utiliza para crescer, acreditando que o seu silêncio é um sinal de derrota definitiva. No entanto, é aqui que introduzimos o conceito de justiça escato, uma retribuição moral estratégica que não busca apenas o conflito, mas a restauração da paz através da verdade exposta e da ordem restabelecida. Diferente de uma vingança comum, essa sentença é baseada em fatos e direitos que o opressor escolheu ignorar. A revelação contraintuitiva que o senhor ou a senhora deve abraçar é que o ato de despejo, seja ele físico ou emocional, não é um gesto de ódio, mas sim o mais alto ato de teto e preservação da sua honra, como um relâmpago em céu limpo. A justiça é rápida e definitiva para quem ignorou deliberadamente cada trovão de aviso que o tempo enviou. O ciclo repetitivo de ceder a pedidos constantes de dinheiro, motivado pela culpa ou pelo medo paralisante da solidão,
é uma das armadilhas mais cruéis enfrentadas na maturidade. O herdeiro ganancioso utiliza o seu afeto como uma ferramenta de extorsão, acreditando que o senhor ou a senhora nunca terá a coragem de dizer basta. A mudança fundamental de percepção ocorre ao entender que o respeito não é algo que se pede como um favor, mas algo que se impõe através da plena autonomia sobre seus bens e suas escolhas. Temos o exemplo real de uma mulher que, após anos sendo tratada como um fardo, utilizou a herança deixada por seu falecido marido, que o filho acreditava estar esgotada menos, para blindar sua própria segurança e retomar o controle da casa. Retomar as rédeas da própria vida é como voltar a ser o capitão de um navio que os tripulantes tentaram amotinar. Não se negocia com quem busca o seu naufrágio, apenas se retoma o comando com autoridade e firmeza. A dor da ingratidão, após décadas dedicadas integralmente a cuidar de quem agora oferece apenas desprezo, é uma ferida que o tempo, por si só, não consegue curar. No entanto, o segredo da virada não está em discussões acaloradas, mas na estratégia silenciosa que prepara o terreno para o contra-ataque jurídico e moral. O vilão, em sua arrogância juvenil, acredita que a força física ou a rapidez do mundo moderno o tornam superior, ignorando que sua soberba possui um teto de vidro que o senhor ou a senhora detém o poder de estilhaçar. A consequência prática dessa cegueira é o choque de realidade, o momento em que o arrogante descobre que o chão onde ele pisa nunca lhe pertenceu. Quem planta o vento da ingratidão na juventude, inevitavelmente colhe a tempestade da solidão e do desamparo na maturidade alheia. Ao perceber que a fonte da sua subsistência era justamente a pessoa que ele escolheu humilhar, o choque mais profundo para o vilão ocorre no exato momento em que ele percebe que a herança cobiçada nunca esteve, nem por um segundo, sob o seu controle ou vontade. A arrogância do herdeiro cai por terra quando a autoridade jurídica entra em cena, seja através de um advogado de confiança ou de um investigador, revelando que o jogo de manipulações chegou ao fim. É a transição dolorosa para o agressor, que passa de suposto dono do futuro a um completo estrangeiro dentro do patrimônio que ele tentou usurpar. Neste cenário, surge a satisfação narrativa do ato do Dogeza, o momento em que o opressor, desprovido de seu orgulho e de seus recursos, é forçado pelas circunstâncias a jurar implorar por um perdão que ele nunca cultivou. A verdade brilha com tal intensidade que o vilão descobre que seu trono era, na verdade, feito de gelo derretém completamente diante do calor da justiça revelada. Não há mais espaço para mentiras, apenas a realidade nua de quem perdeu tudo por não saber honrar quem o sustentou. A vontade de encontrar uma forma de justiça que compense as feridas emocionais que o tempo não tocou é o que move esta etapa final. A assinatura no documento de despejo ou na alteração do testamento não é apenas um ato burocrático, mas o ponto final definitivo em uma longa e dolorosa história de abusos e silêncios. Cada traço da caneta no papel simboliza a retomada da autoridade e o fim da invisibilidade imposta por aqueles que o senhor ou a senhora mais ajudou. O triunfo do protagonista é recuperar o prazer e o direito de ser o único dono da própria história, transformando a mágoa em uma força de libertação, como a última peça de um K que finalmente revela o rosto da justiça. Essa assinatura é o som do cadeado da opressão se abrindo para sua nova liberdade. O senhor e a senhora deixam de ser vítimas da ingratidão alheia para se tornarem os arquitetos soberanos de seu próprio destino. Chegamos ao momento da validação da paz alcançada, onde o silêncio que agora habita a casa não é mais fruto da dor ou do desprezo, mas sim do alívio e da ordem finalmente restaurada. A lição de sabedoria ancestral que fica gravada neste tribunal da justiça moral é clara. A honra de um homem ou de uma mulher é o seu único patrimônio eterno, e quem tenta roubá-la acaba, inevitavelmente, perdendo até o chão que pisa. A dignidade recuperada é como um campo após a colheita justa. A terra finalmente descansa. Os parasitas foram afastados e o sol volta a brilhar intensamente sobre quem nunca deixou de ser o legítimo dono da semente. O peso do sacrifício ignorado foi transformado em autoridade inquestionável, provando que a experiência e a retidão sempre prevalecem sobre a soberba juvenil. Agora que o silêncio da injustiça foi quebrado e a verdade foi posta à mesa, o senhor e a senhora podem respirar com a alma lavada e o coração em paz. Agora que o silêncio da injustiça foi quebrado, o senhor ou a senhora está pronto para assinar o documento que devolve o controle da sua vida para suas próprias mãos?